E eu estou aqui nessa noite, eu sou um aluno também, eu não sou pregador. Na verdade, irmão, eu não queria nem estar aqui, só que eu creio que o Senhor tem um chamado sobre a minha vida. E eu tenho medo de correr do chamado e o vento soprar, irmão. Eu já corri muito do chamado, o vento soprou sobre a minha vida, e quando o vento sopra, ele não pega só você, ele pega muita gente. Se o vento soprasse só em cima da nossa vida e pegasse só eu, talvez eu poderia continuar até correndo, não sei. Por Jonas a gente pode tirar. E Jonas ainda estava prejudicando quem ele não conhecia. Agora você imagina se o vento soprar dentro da sua casa, prejudicar seus filhos, prejudicar sua esposa. Então eu vejo, irmão, não é meu, não é que eu quero. Eu vejo uma luta grande quando eu subo aqui dentro, em cima do púlpito. Então eu peço a todos que estejam intercedendo por mim em espírito. Porque eu creio que tudo que é bom, tudo que é da parte do Senhor, existe uma luta. Não é só nessa área aqui, é em todas as áreas. Se fosse fácil demais, não é da parte de Deus. Eu creio que essa guerra, às vezes eu subo aqui, eu estudo, eu não estou subindo de qualquer jeito, eu tenho respeito, eu tenho reverência pela palavra do Senhor, eu me preparo, só que às vezes eu chego aqui, eu não consigo desenvolver aquilo que eu achei que eu estava preparado. Então é guerra. Mas sabe para quê, irmão? Para mim não ficar parado, acomodado naquela zona de conforto, porque eu sei que o Senhor tem mais para mim e para você, e Ele não quer ver você na zona de conforto, nem quer ver eu na zona de conforto. Se tudo ficar muito bom, tudo ficar muito bem, a gente ora menos, a gente jejua menos, a gente busca menos o Senhor. E se o negócio começar apertando, irmão, a gente começa a ir para o joelho. O problema do diabo com a gente é esse. Ele acha que está prejudicando. Ele olha de lá e fala assim, ó, eu estou atrapalhando ele. Mas só que o dono do céu olha lá do céu e fala assim, tá não, Satanás, você não conhece ele não. Foi eu que criei ele, eu sei o que vai causar isso na vida dele. E aquilo que o inimigo tem tentado fazer para prejudicar a sua vida e a minha vida, não está servindo nada mais, nada menos do que um incentivo para que eu e você possa buscar mais a presença do Senhor. Amém, irmão? Então eu peço à igreja, intercede por mim em espírito. Eu estou aqui como aluno, o pastor está ali, depois vai dar continuação, e eu peço ao Espírito Santo que me conduza sobre essa palavra e possa me ajudar a ministrar. Sabe por quê? Porque Deus não chama aquele que está capacitado, Ele chama aquele que quer. E eu quero, irmão. Eu quero. Eu sei o que Deus fez por mim e eu não vou regredir. Deus sabe que eu não vou regredir. Então Deus está permitindo algumas coisas acontecer para que eu possa avançar, porque Ele sabe que eu não sou de regredir. Eu não vou regredir não, irmão. E eu aconselho o mesmo a você. Se o diabo lutar contra a sua vida para tentar fazer você regredir, você não vai lutar com a sua força, com a minha força eu não vou conseguir nada. Mas só que eu creio na força do Espírito de Deus, na força do Espírito Santo, na força de Jesus Cristo, na força das orações. Então, irmão, quando eu estou passando alguma dificuldade, por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Talvez eu poderia chegar aqui, falar que está tudo tranquilo, mas é guerra comigo, é guerra, irmão. Não sei se com todos são assim, mas é guerra comigo, a guerra é forte. É aqui, ó, na mente. O diabo tenta guerrear na sua mente, mas só que está repreendido em nome de Jesus. Quando chega na oração aqui, eu sou de falar. Quando estou passando por alguma coisa, eu chego e falo com as irmãs da Canela de Fogo. Ó, minhas irmãs, ó, meus irmãos que estão aqui na oração comigo, vamos orar por mim aí, eu estou passando isso, isso e isso. Tem alguém na minha família passando alguma coisa? Ó, eu estou passando isso, isso e isso. Não adianta a gente ficar passando o vento sozinho, não. A gente é igreja. Igreja de Cristo está aqui um para orar pelo outro, interceder um pelo outro, irmão. Então, se você estiver passando luta, se você não puder vir na oração, chega no pastor e fala, pastor, nós estamos passando um vento, tem como botar o nome na oração? Chega na irmã aí, nas irmãs. Todo mundo está aqui para interceder. A igreja junto é mais forte. Um orando, Deus ouve. Mas agora,
o que é ligado na terra é ligado no céu. Se a igreja toda orar, é diferenciado, irmão, porque há batalha no campo espiritual. Por Daniel, a gente pode tirar. Quando Daniel se propôs a orar, no primeiro dia que ele botou o joelho no chão, Deus já ouviu. Mas quando o anjo veio, chegou no meio do caminho, Satanás parou o anjo lá e teve guerra. Ele continuou, aí ele já venceu ele pela força do jejum, ele continuou indo, perseverante, e a vitória chegou. Às vezes você está orando, está achando que a vitória não vai chegar, mas a vitória já está a caminho. Só basta você persistir e continuar. Vamos passar um vídeo, depois a gente vai estar lendo a palavra, em nome de Jesus. Deus seja louvado, meu Pai. Rabi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Talita cumi. Levanta-te. Não conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. Glória a Deus. Pedi o irmão para estar colocando aí o Marcos 5, do capítulo 21 ao 24. Aí depois, irmão, você pula para o 35 e vai até o 43, beleza? Primeiro você coloca Marcos 5, do 21 ao 24. Aí você pula, pega no 35 e vai até o 43. Quero pedir aos irmãos aí para me ajudar aqui na leitura. Vamos prestar atenção aí, irmão, que a gente vai ler isso daqui e o Senhor vai falar conosco em cima desse texto. Jesus é fiel, irmão.
Deus é fiel e verdadeiro. Quantos creem que o Senhor, nessa noite, vai ressuscitar muitas coisas aí que estão mortas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vinte e um, 5:21. Vai começando 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Vamos. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Não, para aí. Aí daí você pula para o 35 ao 43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui lembra, na outra oportunidade, qual foi a palavra que eu trouxe para a igreja? Alguém consegue lembrar aqui? Vocês estão com a memória ruim, povo de Deus. Alguém está conseguindo lembrar e alguém pode me dizer qual foi a outra palavra que eu trouxe da outra oportunidade? Tem 1 mês e pouco. Foi o vento que o Senhor acalmou a tempestade. O barco estava atravessando o mar da Galileia, né? O vento soprou e Jesus acalmou o vento. Sabe por que eu estou perguntando isso aqui? Coincidentemente ou não, não acredito em coincidência, Jesus se densa. Na outra pregação, Jesus estava antes do mar da Galileia. Ele estava indo para Cafarnaum, para Gadara. Ele estava saindo da onde ele estava para atravessar o mar, para ir para Gadara, para ali expulsar um demônio do gadareno. E agora, sabe onde que ele está? Ele saiu de Gadara e veio para essa cidade. A vida de Jesus era assim, irmão. Era indo para um lado e para o outro, expulsando um demônio, curando enfermo, ressuscitando morto. O poder de Deus é sem limite. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de João, lá no final do livro de João, João falou assim:
Se fosse escrever em livros todos os milagres que Jesus fez aqui na terra, nem todos os livros do mundo caberia. Porque aqui na Bíblia está escrito algumas coisas que foram selecionadas, inspiradas pelo Espírito Santo para eles escreverem. Só que existem muitas coisas que não daria para escrever aqui. Foi muito milagre, muito mais do que você e eu podemos imaginar. Por isso, pela essa palavra que João falou, a gente já pode tentar entender. Nem todos os livros do mundo é capaz será suficiente para se a gente fosse escrever todos os milagres de Jesus. Jesus não tinha uma área específica para ele fazer milagre, irmão. Às vezes nós queremos colocar limite nas coisas que Jesus faz. Às vezes nós vemos o Senhor operar na vida de uma pessoa em uma área, e a gente crê que Jesus faz aquilo naquela área. Só que às vezes a gente está passando alguma coisa em outra área e a gente fala assim, será que Jesus faz isso também nessa área da minha vida? Jesus operava milagre no campo da enfermidade, ele curava os enfermos. Jesus ressuscitava morto. Na área da natureza, Jesus operava. A natureza era de Jesus. Por exemplo, uma catástrofe, uma chuva, um raio, Jesus operava naquela área. Jesus operava em tantas áreas. Irmão, tem um milagre de Jesus que ele começou a fazer no início do ministério dele, que eu não sei nem em qual área é esse milagre. Jesus transformou água em vinho. É o que isso? É química? Ou seja, sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não existe nada que Ele não possa fazer. Se você tiver fé, se você acreditar, Ele vai fazer acontecer infinitamente mais do que aquilo que você e eu possamos imaginar. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós não sabemos orar. Às vezes nós oramos pelos nossos próprios deleites. Só que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, levando exatamente aquilo que a gente precisa para Jesus. E o Senhor Jesus Cristo estava vindo. Ele estava vindo e a multidão apertava. A multidão apertava ele. E de repente veio esse Jairo. Jairo era quem, irmão? Está escrito ali no texto. Principal da sinagoga. Quer dizer o quê? Jairo era crente, irmão? Jairo era crente, meu povo? Me ajuda aí, sabe que quarta-feira aqui é... Jairo era crente? Jairo era um dos principais da... Então Jairo era crente. Só que Jairo, ele estava precisando de Jesus. Foi o que eu falei aqui no início, irmão. Quando tudo está normal, a zona de conforto às vezes te impede de chegar até Jesus. Às vezes você fica paralisado, você acha que está tudo bem. Talvez se o vento não tivesse soprado dentro da casa de Jairo, nunca ele teria chegado até Jesus Cristo. Só que nós não queremos passar pelo vento. Nós queremos ver o milagre acontecer. Só que como que nós vamos ver o milagre acontecer se o vento não soprar? Como que nós vamos ser curados se não tiver uma enfermidade? Como que nós vamos ser libertos se um dia a gente não tiver sido aprisionado? Como que nós, vamos ver a mão do Senhor se manifestar se não tiver nada para Jesus fazer? Então, irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Um quadro que você está passando na sua vida, talvez você está achando que aquilo ali é para acabar com a sua história, acabar com você, te fazer sofrer, te humilhar. Não é, cara, olha isso de uma forma diferente, sabe por quê? Aí está o cenário ideal
que Jesus precisa para fazer um milagre na sua vida. Eu não sei, irmão, em qual área da sua vida, se é você que está precisando ou se tem alguém precisando na sua família. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmão, que Deus é capaz e o poder dele é suficiente para fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Jesus não mudou, a ciência mudou, o povo mudou. Os tempos, as épocas mudaram, mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai entre a medula e a espinha. Ela faz a divisão. Então, irmão, quando você estiver passando alguma situação, faz igual Jairo. Identifica o problema, não tenta lutar por você mesmo. Eu já tentei muito lutar com as minhas próprias forças, só que eu quebrei a cara. Eu achava que eu poderia fazer algo, mas o tempo da ignorância o Senhor não levou em conta. Nós estamos aqui para quê, irmão? Para aprender, não é isso? Eu quero dizer para você nessa noite, seja dependente de Jesus. Identifique o seu problema. Se você tiver com alguma coisa, sentindo alguma coisa, ou se tiver alguma questão acontecendo, não fique indiferente, não. Pede a Deus, Senhor, não deixa eu me acomodar em cima daquilo que está acontecendo, que eu preciso reagir. Às vezes nós ficamos acomodados, irmão. Jairo podia olhar para a filha dele e falar assim, ela aguenta mais um pouquinho. Eu não sei quantos dias que aquela menina estava daquele jeito enferma. Só que vocês viram que ele estava a caminho e no meio do caminho aconteceu o quê? A menina morreu. E aí, será que ele deixou para, na última hora, pedir ajuda? E se não desse tempo? Só que para Jesus não tem essa de não dar tempo, não. Jesus chega na hora certa. Jesus não chega atrasado nem adiantado. Muita gente estava olhando para a menina enferma, acreditando que ela seria o quê? Curada. Jesus falou assim, vocês estão olhando para a cura, mas eu estou olhando para a ressurreição. O que é maior? Ser curado de uma enfermidade ou ser ressuscitado? Às vezes a gente tem mania, sabe de quê? De acreditar que o poder do Senhor vai funcionar só nas coisas mais simples. Esses dias meu filho estava enfermo. Eu falei assim, em nome de Jesus, seja curado, sai dele febre, sai. Eu não aceito isso, com autoridade. O Senhor me ouviu, né? E eu tive coragem de fazer aquilo. Só que quando eu vejo um cara ali de cadeira de roda ali, quando eu vejo uma situação mais grave, eu tenho medo de falar. Será que se eu falar, o cara vai levantar da cadeira de roda mesmo? É a nossa fé, irmão. Não é que Jesus não pode fazer. Se Jesus levantou morto, se Jesus tirou Lázaro de dentro da catatumba, fedendo já. Imagina só, irmão, o cara 4 dias já estava já em estado de decomposição. Talvez o sangue dele já tinha coalhado. Talvez, não é bom nem falar. Aí Jesus falou assim, Lázaro, saia para fora. Quando Jesus liberou a palavra, voltou tudo a funcionar, irmão. O coração estava parado, voltou a bater. O rim estava parado, voltou a funcionar de novo. O cérebro talvez estava já querendo sair, já por aqui, ó. Voltou tudo para o lugar normal. Imagina, irmão, o poder desse Jesus Cristo. Nós colocamos limite no poder de Jesus, irmão. Nós colocamos limite no poder de Jesus Cristo. Só que nós temos que olhar para a Bíblia. E outra, eu vou dizer para a igreja, sem medo de errar. Se a gente for parar para ver testemunho, se a gente for parar para ler a Bíblia, se a gente for parar para olhar para a vida de alguns irmãos, a gente consegue ver milagres que o Senhor está fazendo hoje em dia. Milagres que o Senhor tem feito no nosso meio.
Às vezes a gente deixa de vir aqui dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes você é curado, muitas das vezes você é liberto. Muitas das vezes o Senhor faz grandes maravilhas na nossa vida e a gente pega e fica assim, ó, quieto. Jesus gosta de ver o nome dele ser glorificado, não importa se é da maneira mais simples, se é um milagre mais simples, se é um milagre mais grave. O que importa é que Jesus está fazendo. E o nome dele precisa ser glorificado, irmão. Nós precisamos de lembrar de glorificar o nome do Senhor. Eu peço a Deus nessa noite que Ele tira todo o impedimento que tiver na minha vida de chegar aqui e dar um testemunho na vida de vocês também. Quando vocês conseguirem alguma coisa, quando vocês conquistar uma vitória da parte do Senhor, chega aqui, pastor, dá uma oportunidade aí, dá um testemunho e glorificar o nome do Senhor. Consegui arrumar um serviço, eu estava orando, o Senhor me abençoou. Eu estava orando, uma pessoa da minha família foi curada. Eu estava orando, as portas se abriram para mim. A minha casa foi liberta, o meu filho foi liberto. De que vale, irmão, um milagre, se não for para ser falado aqui? Melhor do que o milagre, melhor do que a cura, melhor do que a libertação, é o nome de Jesus ser glorificado. Eu falei com Jesus Cristo bem assim, Senhor, se o Senhor me tirar, todo mundo que sabe que eu estava preso. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me tirar, eu vou lá, vou glorificar o nome do Senhor. E eu tenho, os irmãos aqui que me conhecem, sabem que eu tenho algum testemunho. Não vou falar testemunho aqui hoje, não. Eu vim aqui hoje para pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Só que eu tenho assim, eu tenho algumas experiências que eu passei com o Senhor. Algumas eu contei, algumas não. Só que eu já conversei com Jesus e falei assim, Jesus, eu só vou falar se for para glorificar o seu nome. Eu só vou falar não que eu estiver preparado para falar para glorificar o seu nome. De que adianta eu falar do meu passado, que eu nem me orgulho disso. Muito pelo contrário, eu tenho até vergonha. Só que o nome de Jesus precisa ser glorificado. Talvez tenha alguém precisando ouvir. Então, quando Jesus agir, trabalhar na sua vida, irmão, pede a oportunidade e fala assim, Jesus me curou, Jesus salvou, Jesus libertou. Porque Jesus salva, liberta e cura. Jesus é fiel. E já, irmão, identificou o problema e foi na direção de quem podia ajudar. Muitas das vezes nós vamos na direção errada. Muitas das vezes nós vamos pedir ajuda no lugar errado. A gente deixa para pedir para Jesus em último caso. A verdade é essa. Quantos de nós, irmão, quantos de nós, começando por mim, não tentamos para lá e para cá, do nosso jeitinho ali. No último caso, a gente pega e vem, né, para Jesus. Podendo ter ido primeiro. Podendo ter evitado tantas coisas. Jesus está lá de cima só olhando. Olha só, que fulano não vai poder ajudar ele, não. Ai, meu Deus, está desabafando com a pessoa errada. Jesus lá de cima só olhando. Em vez de vir logo, né? Jesus quer que a gente vá, irmão. Jesus não quer ver ninguém sofrer, não. Deus não é masoquista, não. Deus gosta de ver os filhos dele felizes. A palavra de Deus fala assim, eu bem sei os planos que tenho para vós. Plano de quê? De paz, de fazer o bem. Jesus não quer causar mal a ninguém, não. Às vezes, Jesus permite que aconteça algumas coisas conosco, com a gente, para que nós possamos se achegar. Porque Ele prefere, às vezes, ver você passar por algum sofrimento do que te perder. Vou repetir. Não é que Jesus quer ver você sofrer. Preste atenção. Jesus, às vezes, permite que você sofra. Porque se for para você sofrer, ou se for para Ele te perder, Ele prefere que você sofra. Você não é assim com o seu filho? A gente que é mal, se tiver de aplicar um castigo no seu filho, para o seu filho ganhar o caminho certo, você não vai ter que aplicar, eu não vou ter que aplicar?
Você acha que Jesus vai deixar você se perder? Você é importante para Deus, irmão. Você é importante para Jesus. Ele faz questão da sua vida. Não adianta você tentar correr para lá e tentar correr para cá, que Ele vai te pegar e vai te trazer para a presença dEle. Assim Ele fez comigo. E assim Ele vai fazer com você. E Jairo foi na direção de quem estava capacitado para resolver o problema. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que ele chegou na presença do Senhor. De vez em quando eu vou vir aqui na Bíblia, porque eu não tenho rascunho, só para mim não perder o raciocínio. Ó, olha como que Jairo chegou, irmão. Ó. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamada Jairo, e vendo-o, prostrou-se. Preste atenção, irmão. Ó. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e incessantemente lhe suplicou. Como que nós estamos chegando na presença do Senhor para apresentar os nossos problemas para Ele? Será que nós estamos chegando igualzinho Jairo chegou? Prostrado e suplicando? Ou será que nós estamos chegando de qualquer maneira? Ah, Senhor, o Senhor vai fazer isso para mim ou não? Dá para fazer? Nós temos que saber chegar na presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Deus não gosta de humilhar ninguém, não. Mas nós temos que se humilhar diante da glória dEle, porque Ele é digno, Ele é grande, Ele é poderoso. É preferível o quê? Eu me humilhar aos pés do meu Criador, quem me criou, quem me formou, ou eu me humilhar nos pés de um ser humano. Igual muitas vezes na minha vida eu já passei humilhação. Eu vou me humilhar qualquer hora nos pés do Senhor. Porque às vezes a soberba nossa faz a gente chegar de qualquer maneira, achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós. Só que Deus não é obrigado a fazer nada para mim e para você, não. Ele faz porque Ele é misericordioso, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. E Jairo chegou na humildade. Jairo chegou e falou assim: Jesus se prostrou e incessantemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele chegou na humildade, implorou e suplicou. E falou: Jesus, estenda suas mãos, porque se o Senhor estender a mão, eu sei que o problema está resolvido. Você tem convicção que se o Senhor estender a mão sobre a sua vida, o seu problema já era? O seu problema vira passado? Você tem convicção disso, irmão? Irmão, nós estamos aqui nessa noite diante de um Deus poderoso. Irmão, nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma reunião em vão. Jesus está aqui, meu irmão, nessa noite. Jesus é fiel, Jesus é poderoso, Ele faz, Ele cura, Ele liberta. E eu creio, irmão, que nessa noite o Senhor vai mover o poder dEle através na sua vida. Eu creio que através dessa pregação, da palavra dEle, irmão, não é porque eu estou falando, não. É porque a palavra dEle, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E eu creio que através dessa palavra aqui, muitas coisas vão ser curadas na sua vida. Talvez você começou a fazer muitas coisas, e no meio do caminho você tem parado por falta de força. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você começa muito bem, você fala: Jesus me deu uma ideia, eu vou colocar em prática. Quando você começa indo no meio do caminho, é tanta luta, você vai lá e para. Você não tem força para continuar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que aqueles planos que estavam adormecidos, o Senhor vai ressuscitar nessa noite. Eu quero declarar que tudo que tiver parado na sua vida, para a glória de Deus, vai ser ressuscitado. Para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. E Jairo chegou e suplicou. E a palavra do Senhor fala que Jesus foi com ele. Jesus não deixa ninguém de mão abanando, não. Às vezes você pede a Jesus e você acha que Jesus está te deixando assim, esperando muito tempo.
Mas você já parou para pensar que pode ter alguém na fila, irmão? Você já parou para pensar que pode ter alguém com uma situação mais urgente do que a sua? Já parou para pensar, irmão? Povo de Deus. Aqui por aqui a gente pode ver. Sabe por quê? Tudo está no controle nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Tudo está no controle. Às vezes a gente fica desesperado achando que o Senhor não está ouvindo, não está respondendo. Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho, o texto que eu pulei ali, apareceu uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Jairo foi lá e chamou e falou: a minha filha está à morte. Só que quando Jesus foi na direção para ajudar Jairo, a mulher tocou Jesus. A multidão estava apertando Jesus naquela hora. Só que quando a mulher tocou Jesus, saiu, a palavra do Senhor fala que saiu virtude dele. Aí ele falou, olhou para os discípulos e falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos olharam para ele e falaram assim: que isso, Jesus? Tanta gente te tocou, tá imprensado aqui, o movimento está grande. Como que o Senhor pergunta quem te tocou? Não, eu senti que alguém me tocou. Ela tocou Jesus de uma forma diferente, no meio da multidão, e o Senhor fez questão de parar, porque ela tocou Jesus, Jesus não falou assim: seja curado, mulher. Só nela tocar em Jesus, o poder foi liberado, involuntariamente ela foi curada. Só que Jesus fez questão de parar o povo para honrar aquela mulher. Porque a Bíblia vai dizer que ela tinha dificuldade para chegar até Jesus. Por quê, irmão? Porque ela era uma mulher impura, ela tinha 12 anos de sangramento, ela já tinha gastado tudo que tinha, ela estava pobre, ela já tinha passado por vários médicos. Ninguém conseguia curar ela. Só que ela colocou na cabeça dela e falou assim: se eu pelo menos tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Quando ela tocou na orla da veste dele, o poder saiu e ela foi curada. Jesus poderia ter deixado ela embora. Só que Jesus falou assim: quem me tocou? Jesus quis apresentar ela para o povo, porque Jesus conhecia o sofrimento dela. Jesus sabia que ela estava sendo humilhada durante muito tempo. As pessoas tinham preconceito com ela, porque naquela época, se uma mulher fosse impura, ela não podia ficar normal, igualzinho todo mundo, né, fica. Então Jesus falou assim: a sua humilhação hoje vai ser honra. E Jesus assim vai fazer na sua vida aquilo que você tem pedido ao Senhor. Ele vai fazer na sua vida, e Ele vai fazer questão de mostrar que foi Ele que fez. Mesmo se você ficar quieto, mesmo se você não quiser falar, o Senhor vai se manifestar e vai apresentar você, vai falar assim: ó, foi eu que fiz. Você foi humilhado, você passou aquilo tudo que você passou, mas a partir de agora é vida nova. A partir de agora é tudo diferente. O Senhor vai fazer. E Jairo, irmão, na maior paciência. Talvez por dentro ele estava ali desesperado, né? Que isso, Jesus, faz comigo não. A minha filha está lá quase morrendo, que até então não sabia que a menina tinha morrido. Até então ela estava doente. Minha filha está quase morrendo, o senhor ainda com essa calma toda, o senhor parou para poder atender outra. Só que Jesus é assim, irmão. Está no controle dele, ele não fica desesperado, não. Às vezes nós que ficamos desesperados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jairo ficou na paciência, na perseverança. E foi aguardando, e Jesus terminou de fazer o que ele tinha feito. Curou a mulher, falou: vai, mulher, sua fé te salvou. E ali, irmão, quando ele vinha chegando, quando ele estava chegando para poder se apresentar na casa de Lázaro,
Falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Antes dele chegar até a casa, tinha algumas pessoas que viviam com Jairo na sinagoga, que eram amigos dele, provavelmente, que chegaram e tentaram desanimar, tentaram fazer ele desistir do propósito dele. Falaram assim: sua filha já está morta, pode deixar Jesus embora que já era, não tem mais jeito, você está perturbando o mestre à toa. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos próximos de receber uma bênção e por causa de uma palavra de desânimo, você vai lá e faz assim, ó, desiste. Só que Jesus mandou dizer para você nessa noite: não desiste por causa das palavras mal lançadas na sua vida. Eu vou fazer o que eu vim para fazer. Jesus está dizendo, não importa o que o homem vai falar, já era, não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Talvez alguém vai olhar para você e vai falar assim: essa situação aí já era. Talvez alguém vai olhar para você e vai falar assim: não tem mais jeito. Ninguém pode fazer mais nada. Só que eu vou falar para você o que Jesus falou com Jairo. Está aqui, ó. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você nessa noite: não temas, crê somente. O que ele veio para fazer na sua vida, ele vai fazer, irmão. Se você está com um propósito, um projeto na sua vida, com certeza vão vir muitas coisas, muitas palavras contrárias para tentar fazer você desistir. Isso daí é em qualquer lugar. Isso daí, irmão, é em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Aqui foi a filha dele que estava morrendo. E quando Jesus chegou para curar, disseram que não tinha mais jeito, mas às vezes é em outra área. Às vezes é em outra área. Às vezes você está batalhando por alguma coisa, quando você está quase conquistando, você vai lá e ouve uma palavra contrária. Às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, e a gente pega e desiste. Mas eu quero dizer para você: não desiste não, irmão. Confie que Jesus vai ressuscitar. Jesus tem poder para fazer. Vamos continuar aqui no texto aqui. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Preste atenção nisso aqui: tinha gente que chorava e tinha gente que pranteava. Tem diferença, irmão. Tem gente que chora do seu lado somente para seguir a circunstância do momento. Tem gente que chora do seu lado, muitas das vezes não está sentindo a sua dor não, irmão. Ele está ali cumprindo o protocolo. Eu vou te falar aqui na Bíblia porque eu fiquei impressionado com essa palavra. Vou continuar lendo aqui, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí olha só o que aconteceu agora. E riam-se dele. Tendo ele, porém, e riam-se dele. Como que todo mundo estava chorando, estava no velório, uma situação complicada, de uma hora para outra mudou a situação de choro, partiu para o riso. Por quê? Que sentimento é esse que as pessoas estavam sentindo por Jairo? Que sentimento é esse? Aquilo ali estava cumprindo o protocolo. Todo mundo está chorando, eu vou chorar também. Eu não vou falar que tinha gente ali no meio que não estava realmente sentindo a dor de Jairo, não. Tinha muita gente que estava sentindo a dor de Jairo. Só que tinha gente ali que só estava ali por estar.
Ah, todo mundo está chorando, todo mundo está consolando, eu vou consolar também. Talvez algumas pessoas ficam tipo assim, se eu não chorar também, os outros vão me chamar de... Vai falar que eu sou insensível. Só que eu louvo a Deus que todos que estiverem do nosso lado vai chorar e vai sentir nossa dor de verdade. E aqueles falsos, alguns falsos que podem aparecer na nossa vida, porque vocês sabem que aparece, irmão. Que o Senhor possa afastar de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa deixar do nosso lado só aqueles verdadeiros, aqueles que são de verdade, que chora o seu choro, que sorri o seu sorriso, não para mostrar para ninguém, nem para nada, porque gosta de você realmente. Aleluia, Jesus. Eu vou continuar aqui no texto, irmão. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus chegou para fazer um milagre. Só que quando ele falou que a criança não estava morta, a criança só dormia, algumas pessoas começaram a rir. Então Jesus falou o quê? Vem aqui só o pai e a mãe, vem aqui o discípulo que ele tinha levado junto, porque quem não crê no milagre não merece ver. Jesus chamou no particular e falou assim, quem não crê não merece ver. Talvez depois alguém perguntou como que Jesus fez aquilo. Só que Jesus está dizendo nessa noite, não precisa saber como ele fez, só apenas eles vão ter que ver. Algumas pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim, como que Jesus fez isso na vida dele? É impossível. Não conta os detalhes não, irmão. Tem detalhe que não precisa ser contado. As evidências já vão falar, o cara está diferente. Meu irmão. O cara estava morto, agora o cara está vivo. Misericórdia. Quem que fez isso? Jesus Cristo. Só quem pode fazer aquilo que muitos não vão acreditar é Jesus Cristo, irmão. Às vezes a causa é impossível, às vezes o negócio é tremendo. Só que não existe nada impossível, como eu estava falando no começo do texto. Seja na área que for, seja na área espiritual, seja na área da saúde. Meu irmão, até se estiver morto, Jesus ressuscita. Até se estiver morto, ele ressuscita. O que é impossível para ele? Nada. Jesus chamou no particular e falou assim, vem cá, esses que não estão acreditando, não precisa ver no que está acontecendo. E outro, o que Jesus falou depois? Eu já vou terminar, irmão. Eu já vou terminar. Em nome de Jesus. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes, preste atenção, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Ou seja, não conta para ninguém o que aconteceu aqui não. Porque Jesus identificou que muita gente que andava com Lázaro não merecia saber com Jairo. Muita gente que andava com Jairo não merecia saber dos detalhes. E muita gente que às vezes anda com a gente, mas não estou falando aqui na igreja não, irmão. Não estou falando para você ficar com pulga atrás da orelha, não. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu estou falando, na sua vida lá fora. Às vezes nós se aproximamos de pessoas, achando que essas pessoas são nossos amigos. Só que Jesus vai te mostrar um por um. Você vai ter a visão espiritual. Você não vai fechar negócio com quem não deve fechar. Você não vai andar mais com quem não deve andar. Algumas pessoas vão se afastar de você e você vai se perguntar assim, por que essa pessoa sumiu? Não fica tranquilo que é Jesus. Fica tranquilo que é Jesus tirando da sua vida, irmão. Jesus só vai deixar aquele que merece estar junto com a gente. Aquele que realmente a gente pode contar. E Jesus falou assim, deixou expressamente para não contar nada, que ninguém o soubesse. E mandou, para finalizar, e mandou que desse de comer a menina.
O milagre Jesus fez. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Um milagre Jesus vai fazer. Mas você alimenta o milagre que ele fizer na sua vida. Como assim? Jesus me tirou da cadeia. Jesus me tirou da cadeia. Só que ele falou assim para mim, ó, através dessa palavra, ó, te tirar da cadeia eu te tirei. Só que arregaça as mangas, vai trabalhar para você não cair. Te tirar da cadeia eu tirei. Só que aí dobra seu joelho, não pensa que você é forte, vem para os pés de Jesus e seja dependente de Jesus, porque senão você cai. Te tirar da vida maldita, eu te tirei. Só que não pensa que você é forte não, se mantém na posição, porque senão você pode cair. Eu tenho que segurar o milagre. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo com o milagre que o Senhor fez na nossa vida? Será que nós estamos murmurando pela forma que foi feita? Será que nós estamos falando assim, Senhor, muito obrigado, aqui está o meu milagre. Qual foi o milagre que o Senhor fez na sua vida? Eu garanto que todo mundo aqui tem um milagre para falar, para apresentar no céu. Para falar assim, ó, Jesus, está aqui o meu milagre. Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade. Todo dia é um milagre, só de a gente acordar de manhã cedo, ter saúde, ter alguma coisa para fazer já é um milagre. Muitas das vezes nós não agradecemos a nada. Outro dia eu estava levando meu filho na escola, e eu estava indo, e eu falei assim, eu olhei para o céu, e vi aquela alegria dentro da minha alma, irmão. Veio uma alegria muito forte dentro da minha alma, e eu falei assim com meu filho, glória a Deus, porque eu estou podendo olhar para esse céu. Só dá valor olhar para o céu, quem já olhou o céu, quem já viu o céu nascer quadrado. E eu falei assim, ô Eike, se Jesus não tivesse me tirado de lá uma hora dessa, eu estava vendo o céu nascer quadrado. Aí eu falei assim com ele, não fica olhando muito para cá para baixo não, que aqui o campo a visão é limitada. Olha para cima, olha para o céu que é de lá que vai vir o nosso socorro e sempre vem. Então, irmão, eu quero terminar essa palavra, resumindo isso aqui, e dizendo para a igreja, em primeiro lugar, o poder de Deus não tem limite. Eu não sei em qual área que você está precisando que Ele venha operar na sua vida. Como assim eu também ainda estou precisando? A palavra do Senhor fala que Ele vai nos moldando até a chegada que Ele vai vir na terra. Sempre a gente vai ter uma coisa para colocar na mão do Senhor. E eu não sei o que você tem para colocar na mão do Senhor nessa noite. Só que eu quero te dizer, coloca com fé na mão dEle. Coloca com reverência. Chega na humilhação, que Ele vai te exaltar. Pode chegar na humilhação, é melhor você se humilhar nos pés do Senhor do que você ser humilhado. Você se humilhar é uma coisa, você ser humilhado é outra. Então nós temos que chegar nos pés do Senhor, crendo que Ele vai fazer, porque o poder dEle é imensurável, não tem limite. Primeiro, o poder de Deus não tem limite. Ele faz e está feito. Segundo, vamos chegar na humildade com Jesus. Terceiro, não vamos dar ouvido às vozes que vêm contra. Quarto, vamos prestar atenção em quem está andando com a gente, se realmente é amigo ou não. E quinto, para finalizar, vamos agradecer tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Vamos levantar o nosso milagre para o céu e vamos falar assim, ó, Jesus, foi perfeito do jeito que o Senhor fez. Não poderia ter sido melhor. Sabe por quê? Ele se agrada do coração grato. Jesus gosta do coração grato. Eu quero pedir a Deus nessa noite que Ele possa tirar de mim, de você, toda ingratidão. Eu quero pedir a Deus nessa noite que Ele possa tirar toda murmuração, toda a falta de amor, toda a falta de gratidão, que Ele venha tirar do nosso coração nessa noite. Que nós possamos ser gratos